6h31, de volta com Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E no quadro Mais Saúde de hoje, vamos falar sobre os novos tratamentos complementares que foram inseridos no Sistema Único de Saúde. São terapias que ajudam no tratamento de muitas doenças, mas que não são muito conhecidas pela população. Vamos ver. Alguns tratamentos alternativos, como a acupuntura, por exemplo, começaram a ser oferecidos pelo SUS em 2006. Mas até hoje, muita gente ainda desconhece a prática. Eu lhe falar a palavra acupuntura, a senhora sabe o que significa? Não. Já ouviu falar em acupuntura? Acupuntura já, mas eu não sei explicar muito bem o que é. Já ouviu falar em cromoterapia, aromaterapia? Rapaz, ainda não, tô escutando agora. Mas se isso melhorar a vida, ajudar na cura de doenças e diminuir as filas nos postos de saúde, a curiosidade aumenta. Se ajudasse, né? Claro que sim. Sendo pro bem da gente, não sendo pro mal. Eu iria procurar sobre o assunto e ver se iria me interessar e aí eu faria. Se é pro bem, que tem que testar, né? E sim, a ideia é exatamente essa. Nunca foi substituir a medicina tradicional. Hoje em dia, a acupuntura, como outras práticas ditas alternativas, elas não substituem de forma alguma a medicina tradicional ocidental. Na verdade, ela integra, né? Ela até ajuda, por exemplo, a diminuir efeitos colaterais de alguns medicamentos, sessões, por exemplo, vamos colocar de quimioterapia, radioterapia, né? Em casos de câncer e outras doenças. A acupuntura tradicional na medicina chinesa foi apenas uma das 5 terapias inseridas na rede pública há 12 anos. Atualmente é a mais utilizada. No ano passado, de quase 1,5 milhão de atendimentos em práticas complementares, 707 mil atendimentos foram apenas de pessoas procurando por essas famosas agulhinhas. Vem aumentando muito o número de procura, não só na acupuntura, mas outras práticas aqui no Ocidente ditas alternativas, né? Vamos citar o reiki, os florais, a própria quiropraxia, a osteopatia, né? Que entende o ser humano como um todo, é uma visão holística. No ano passado, foram mais 19 práticas inseridas no sistema. Entre elas, o reiki, terapia que trabalha com as energias. As pessoas estão procurando uma outra forma de se tratar, de se enxergar. As pessoas estão começando a se enxergar com essa integralidade do ser. E estão buscando experiências, estão se sentindo bem e os efeitos estão sendo comprovados. Esse ano, mais 10 novas práticas foram autorizadas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Com isso, o país é líder quando o assunto é oferta de modalidades interativas na saúde pública. Terapias que podem ajudar na cura e também ajudar na prevenção de doenças. As pessoas começam a perceber que a qualidade de vida delas vai melhorando aos poucos, né? Através da meditação, através de uma terapia floral, né? Então ela associa ao remédio convencional que ela está tomando, ela associa essas práticas complementares. Não deixa o remédio, continua a visita ao médico, né? Mas também a procura ao terapeuta complementar também começa a ser cada vez mais comum. A Cícera conheceu as terapias complementares depois de 5 anos de muitos remédios e muitas dores. E a indicação veio de um médico. Eu tinha um problema no meu ouvido e eu tomei remédio farmacêutico durante 5 anos. E um médico amigo meu me indicou também, né, para me dar uma ajudada, né, me ajudar. E a partir daí eu comecei a usar, fazer as terapias. O tratamento escolhido? A cromoterapia. A cromoterapia é a energia das cores. Então, até podemos observar no próprio planeta, como é tudo colorido. Já pensou viver num planeta em preto e branco? Acho que não seria muito legal, né? Então, é uma energia que nos envolve e desperta o prazer de viver as cores. Quando a pessoa está em depressão, ela quer ficar com tudo escuro, aí se isola num quarto e que não é muito bom. Então tem que vivermos nessa vibração das cores. Essa é uma das terapias inseridas no Sistema Único de Saúde. Para a Cícera, foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido. E hoje não tomo remédio nenhum.
Sou uma pessoa completamente energizada, Não de precisou bem nem com a operar. vida. Não precisei operar. E na época a operação era um pouco cara, eu não ia operar aqui pelo estado, né? E hoje eu estou curada. Posso dizer para você que estou curada. Apesar de muita gente confiar, muitos médicos indicarem as terapias complementares, os profissionais ressaltarem que essas práticas não substituem a medicina tradicional, ainda assim, o Conselho Federal de Medicina é contra. O Conselho Federal de Medicina recomenda e determina aos seus médicos as práticas médicas reconhecidas cientificamente com comprovação de eficácia, isso sim. Agora, essas práticas alternativas que não têm nenhum critério científico, que são apenas imaginações que pode dar certo, é uma irresponsabilidade. Bom, a verdade é que ninguém vai deixar de procurar um médico, mas tratar da alma também faz um bem danado, né? A medicina tradicional, ela não substitui a medicina integrativa, as práticas integrativas, e as práticas integrativas não substituem a medicina tradicional. As duas caminham em conjunto, cada uma trata um aspecto da personalidade humana, da integralidade do ser. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente continua falando sobre as terapias de saúde alternativas. Desde o último dia 12, qualquer brasileiro pode solicitar ao Sistema Único de Saúde que durante o acompanhamento na rede pública sejam utilizados esses procedimentos, que variam desde óleos aromáticos à meditação. Mas ainda há muito debate em torno dessa decisão. Um dos questionamentos é se o Sistema Único de Saúde tem capacidade para investir nesses tratamentos, já que em alguns casos não consegue fazer nenhum atendimento básico. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor doutor em medicina da UFAM, Jonas Bick. Seja muito bem-vindo ao programa, ele também é especialista em acupuntura. Bom dia, Adriane, bom dia aos telespectadores. Isso é um assunto que gera muita polêmica, né? Os conselhos de várias classes entram em confronto direto, né? Porque existem interesses de um lado, de outro e também muitos questionamentos. O principal questionamento é em relação à comprovação científica de algumas dessas técnicas. Dessas que já foram autorizadas, tem comprovação científica de eficácia? Sim, nós temos a comprovação, algumas dessas técnicas com muitas comprovações, por exemplo, florais de Bach, e outros talvez com um menor índice de comprovação ou com menor índice de um público que pode atingir. Por exemplo, alguns produtos podem até ocasionar alergia aos pacientes. Então, mas existem sim, quem quiser, existem bases de dados que você pode pesquisar sobre as publicações que são reconhecidas no mundo inteiro e você acha em diferentes números em relação a essas terapias recém-aprovadas. Agora, essas terapias, elas são apenas complementares ou alguma dessas técnicas podem ser utilizadas de forma independente? Algumas podem sim ser de forma independente, mas também depende de um profissional para avaliar adequadamente esse paciente. E outras são complementares, ou seja, um paciente que talvez tenha depressão, ansiedade, ele continua fazendo sua terapia, de repente um atendimento com o seu psiquiatra e adiciona esse tratamento no rol, né, de técnicas para ter uma melhora mais rápida e mais efetiva. Qual dessas técnicas pode ser usada de forma independente? Por exemplo, florais de Bach. A gente já, inclusive, tem o terapeuta floral, que é reconhecido, e os florais, você tem isso tanto em humanos quanto animais, e com resultados palpáveis. E volto a dizer a questão de publicações. Então, quando eu falo publicações, são trabalhos reconhecidos cientificamente com grupos, inclusive, de pacientes testados. Agora, como funciona para ter acesso, a partir do momento que se autorizou esses tratamentos na rede pública, é uma questão que envolve o paciente que vai solicitar ou tem que ser apenas uma indicação médica? Veja bem, várias dessas técnicas elas são pertinentes a todas as profissões da área da saúde, não é necessariamente exclusiva de algumas áreas, embora algumas sejam motivo, talvez até desentendimento entre conselhos. Mas o paciente ele pode talvez solicitar que seja seu médico, ao seu fisioterapeuta, ao seu terapeuta ocupacional, mas esse profissional também precisa ter uma formação específica sobre isso. E, aliás, isso é um dos entraves que a gente tem hoje em dia. Muitos profissionais eles não têm essa formação dentro do seu curso de formação, então ele não sabe o alcance, inclusive, da técnica. E a gente tenta trabalhar isso hoje dentro da universidade para mostrar o outro lado. E quanto a quem vai solicitar, o paciente pode talvez abordar se isso seria válido, mas hoje a gente sabe que deveria partir do profissional como uma complementação
E é uma das críticas que a gente tem ao SUS. Por quê? Basicamente, isso aí não ficou muito claro. Quem vai indicar, quem vai acompanhar, se você simplesmente vai tratar com uma dessas técnicas de forma independente ou se você vai associar outras que já são existentes no Sistema Único de Saúde. Vamos mostrar para o pessoal de casa as técnicas que foram aprovadas, né? Algumas foram agora em 2018, mas desde 2006 a gente tem técnicas que já são bastante conhecidas e utilizadas, né? Agora, aí levanta-se um novo questionamento. Além dessa questão de impasse, de quem vai indicar ou não, e também se é adequado para cada quadro e da capacitação profissional, tem a questão estrutural do Sistema Único de Saúde. A gente que frequenta um hospital público sabe o quanto a estrutura é deficiente. Aqui a gente teve escândalos de corrupção envolvendo a saúde recentemente, desvio de milhões e milhões de reais, mas independentemente disso, o Sistema Único de Saúde, no Brasil inteiro, é falho em questão estrutural para atender tanta gente. Diante desse cenário, inserir essas técnicas seria uma precipitação, levando em consideração que muitas vezes o básico, o essencial, não consegue ser aplicado da forma adequada? Adriane, de certa forma, houve uma precipitação, talvez da maneira com que foi até divulgado pelo Ministério da Saúde. Por quê? Sim, falta uma estrutura, às vezes, básica. Alguns tratamentos que já são ofertados há muitos anos, por exemplo, a acupuntura, você tem só a versão talvez mais rápida, que é a acupuntura tradicional, a auriculoterapia. Você não tem a eletroacupuntura, por exemplo, sendo ofertada. Por que não existe essa oferta? Pela falta de estrutura, pela falta talvez de profissionais, inclusive. Então, a principal crítica que houve dos profissionais em relação a toda essa divulgação, talvez exatamente sobre isso. Como que vai ser ofertado à população, dentro de qual estrutura, dentro de qual tempo de atendimento, ele vai ser acompanhado efetivamente, ele vai ter um atendimento único e talvez não consiga nenhum retorno. Então, existe uma crítica muito a isso, ao governo, na verdade, por ele não mostrar qual é o caminho que será dado tanto aos profissionais que trabalham ali dentro, quanto aos pacientes que frequentam esse tratamento. O Conselho de Medicina, né, o Conselho Federal, ele aceita com mais facilidade 2 tratamentos alternativos, que são a acupuntura e a homeopatia, que já são mais conhecidos, mais antigos, e ainda assim desde que seja executado por um profissional de medicina, né? Isso é uma questão que levanta várias questões, como, por exemplo, os outros profissionais que não são médicos, mas que trabalham com essas técnicas, né? A população fica sem saber muito bem para onde ir quando precisar de um atendimento como esse ou quando quiser testar esse tipo de técnica. Essa briga por algumas especialidades, ela já tem décadas no Brasil. Então, na década de 70, por exemplo, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele não reconhecia e considerava a acupuntura como charlatanismo. Embora no mundo todo já houvesse uma série de evidências. Conforme a população veio apresentando muito resultado, alguns conselhos começaram então a requerer isso como uma especialidade exclusiva. Essa briga ela já teve vários entraves, ela não está totalmente resolvida, ela já foi parar no Supremo e o Supremo definiu que hoje, o que nós temos em termos de decisão, que os 14 cursos da área da saúde podem oferecer, por exemplo, algumas técnicas, desde que tenham uma especialização sobre a área. E, por exemplo, a homeopatia e a acupuntura, elas são muito comuns em outros países. Por exemplo, na China existe o curso de medicina tradicional chinesa e na Índia existe o curso de homeopatia. Então, como que ficariam os profissionais formados nesses países? Então, o que hoje nós temos em termos de decisão do âmbito jurídico é que qualquer profissional, desde que especializado, possa ofertar isso. Existe também muito interesse comercial que envolve essas polêmicas todas, né? Tem gente que quer ganhar dinheiro com isso, né? De um lado e de outro, e de quem seria essa competência ou não. O interesse comercial também pesa em cima disso tudo. Sim, o paciente, inclusive, ele deve ter alguns cuidados básicos. Porque quando está falando que o profissional deve ter uma especialização em cima da temática, talvez ele faça um curso muito rápido, superficial, e já queira atender o paciente. E a gente sabe que atender um paciente é muito mais amplo, talvez, do que um curso de 1 ou 2 anos. Então, esse interesse comercial, ele vem não só por profissionais no desespero, por ter talvez um ganho mais rápido, mas do lado contrário, vem os pacientes em busca disso. Por quê? Porque é muito frequente você encontrar hoje um paciente que submeteu a diversos tratamentos, não teve talvez bons resultados e ele acaba caindo numa dessas técnicas e apresenta resultados favoráveis. E isso acaba então gerando uma demanda do mercado e por isso talvez um dos conflitos hoje também seja do interesse inclusive financeiro.
Agora, para a gente encerrar, o que o senhor acredita que seja uma solução que possa amenizar todo esse conflito e que essas técnicas, de fato, possam ser acessíveis à população? Bem, nós temos vários pontos que deveriam ser repensados. Por exemplo, hoje nós não temos nas universidades uma grade curricular que forme profissionais. Nenhuma dessas técnicas apresentadas, tanto agora recentemente quanto de forma anterior, elas não são ensinadas dentro de uma graduação hoje em nenhum tipo de curso, a não ser como disciplina optativa em alguns poucos casos no Brasil. Optativa é uma disciplina que o aluno vai cursar se ele tiver interesse, e muitos talvez não vão ter esse interesse. A Ayurveda, por exemplo, a acupuntura tem bases da fisiologia, a patologia totalmente diferente da medicina alopática. Então tem uma demanda de estudo do aluno muito mais intenso e eles acabam às vezes não aderindo a isso. Então a formação do profissional é uma das situações que a gente precisa melhorar e isso precisa de novas vagas para professores, infraestrutura das universidades e aí quando esse profissional estiver formado, dentro do SUS ele precisa achar uma estrutura que possa atender um paciente. Tanto o espaço físico, equipamento e principalmente essa demanda de profissional formado. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Bom dia. Recebi hoje o Jonas Bink, que é professor doutor de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. E agora são 6h47. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Trio é preso por cometer assassinato. A vítima foi Ronieri Nascimento Rodrigues, que teve o corpo enterrado numa vala de pelo menos 1 metro e com marcas de tortura. Os acusados confessaram o crime e a polícia trabalha com 3 linhas de investigação, todas envolvendo o tráfico de drogas. Mulher é presa por estelionato. Ela anunciava imóveis através de um site de compra e vendas. Quando as vítimas demonstravam interesse, a acusada as levava nas supostas residências e fechava o negócio. Depois do depósito, a estelionatária sumia. Vice-prefeito de Humaitá é solto. Além dele, 2 vereadores também já estão em liberdade. O trio é suspeito de integrar uma quadrilha que atacou prédios públicos no município no ano passado. A ação policial deflagrada teve o objetivo de coletar provas e de efetuar a prisão de integrantes de uma suposta associação criminosa. Vereador de Barreirinha é preso. Além dele, Ronald Santos da Silva, mais conhecido como Jacaré, também foi detido. Eles estão envolvidos no roubo de bovinos e búfalos no município. Com o político foram encontradas espingardas, munições, cartões bancários, celulares e dinheiro. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: pesquisa do Procon, diferença de preço de até 97%. Paciência e organização, o consumidor que conseguir reunir as duas vai economizar e muito nessa Páscoa, em que a variação de preços dos ovos chega a 97%. Para ler esta e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM, o dia onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, excelente dia para vocês, meninos. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Acabei de mostrar o jornal A Crítica e traz essa manchete, né, da diferença de preço dos ovos de Páscoa. A pesquisa aponta que, dependendo do lugar que você for, você compra 2 ovos pelo preço de 1, né? 97% de diferença. Já pensou? É muito. É muita coisa. Para você ter uma noção, tem preço, tem ovo de Páscoa que custa, num determinado local, algo em torno ali de R$ 1,99. Em outro lugar, ele vai custar, numa variação aí, mais que o dobro do preço. Para você ter uma ideia. O ovo de Páscoa encontrado pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, mais caro, custa R$ 62,80, que é um ovo de Páscoa do Homem-Aranha. Agora, além disso, né, os especialistas nessa área, tanto economistas quanto do Instituto de Pesos e Medidas, alertam as pessoas, aos consumidores, que precisam pesquisar, porque às vezes o mesmo produto em determinados locais diferentes está com uma variação de preços elevadíssima. O jornal A Crítica de hoje, inclusive, traz uma tabela aqui pontuando quais são os ovos de Páscoa que estão com uma variação mais elevada, que estão com menos variação e quais são aqueles que cabem no seu bolso de acordo com o
o especial dele, né? De acordo com o que ele traz de atrativo para a garotada, principalmente. Geralmente, esses que vêm com brinquedos são mais caros, né? Geralmente, exatamente. Esses que vêm com brinquedos são mais caros, porque as crianças querem justamente esses ovos, e aí a indústria aproveita para cobrar aí, os empresários também aproveitam para cobrar um pouco mais. Mas essa variação de quase 100%, locais diferentes, realmente, tem que aproveitar os próximos dias, aproveitar o feriado para pesquisar. Olha, estamos aí aproximadamente com 97% de variação entre os preços, mas vale lembrar que no ano passado, segundo o IPEM e segundo o PROCON do Estado do Amazonas também, essa variação chegava a 103%, quase 104%. Então, tivemos uma queda nessa variação aí, mas as pessoas precisam se antenar. Inclusive, quem compra ovos artesanais, como a Nayandra Morim, que já me disse aqui que gosta de ovos mais preparados ali, aqueles que vendem pela metade, aqueles que vêm trufados. Olha aí, tá vendo? As pessoas precisam se atentar para isso também. Eles também precisam ter ali a quantidade ideal, né? A quantidade real de quanto tá pesando ali o ovo. E outra, se tiver brinquedinho, não pode calcular o peso do brinquedo, não. É só o peso do chocolate. Tem que descontar. A indústria investe bastante nesses ovos aí com brinquedos, porque, como a Nayandra falou, a criançada quer esses de fato. Exato. Agora, para os adultos, a indústria está fazendo ovos menores, né? Porque as pessoas têm optado muito por esses ovos artesanais, que muita gente produz nesse período para ganhar uma renda extra. Então, eles estão investindo em ovos menores, com preço menor, para tentar não ter tanto prejuízo, né? Porque as vendas deles não são lá muito crescentes com essa crescente de venda de ovos artesanais. Então, fica a dica, essa é a hora de pesquisar. Amanhã é feriado, então dá para dar uma volta nos supermercados da cidade para conseguir um preço mais em conta. Agora, quem está ainda com um impasse sobre valor é os professores e o governo do estado. A esse reajuste salarial que os professores esperam, houve agora uma contraproposta do governo e a gente está na dúvida se os professores vão aceitar ou não dessa vez, né? Exatamente. Ontem teve uma reunião entre representantes da SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, e também a presidência do sindicato, né, do Sinteam, porque, como a gente sabe, o governo só está negociando diretamente com o sindicato, né, o sindicato da categoria, o Sinteam. Então, essa contraproposta do governo foi de 14,5%, Adriane. 4,5% já seriam pagos imediatamente. O restante, os 10% restantes, seriam pagos assim de forma escalonada até dezembro deste ano. Também nessa reunião, os representantes do sindicato mostraram aí uma proposta em relação ao auxílio alimentação, ao vale alimentação da categoria, que deveria passar de R$ 220 para R$ 600 e equiparar com o mesmo valor que é concedido para a Polícia Militar. O governo, no entanto, está propondo aí reajustar para R$ 420 para todos os servidores aí, para todos os trabalhadores de educação. O sindicato da categoria ainda não informou se de fato vai aceitar essa contraproposta do governo. Vai convocar uma assembleia, passando feriado, vai convocar uma assembleia para discutir aí com os demais profissionais se eles vão aceitar essa contraproposta. Nós também entramos em contato com representantes da ASPROM, a Associação, né, dos Profissionais em Educação, que é a outra entidade que também está correndo ali na paralela, buscando esse reajuste. Eles também, embora o governo não esteja negociando diretamente com as ASPROM, mas eles também vão analisar a proposta, até porque é um interesse da categoria chegar logo num consenso para, de fato, suspender a greve e as aulas serem retomadas. O problema do 14,5% é que ele seria parcelado e também não há garantia de que depois ele de fato vai ser pago, já que o próprio governo não cumpre o database que está previsto em lei, né? Exatamente. Aí fica esse impasse maior. Muito obrigada, Nayandra, Cleiton, pela participação. Excelente dia para vocês. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Tchau, até amanhã. Tchau, até lá. Tudo de bom. E agora vamos falar de oportunidades. O Exército Brasileiro abriu inscrições para concurso público, que deve selecionar candidatos para os cursos de formação de sargentos. Sobre esse assunto eu converso agora com a Júlia Magalhães. Olá, Júlia, bom dia. Concorrer às vagas aqui para os candidatos, eles precisam atender alguns requisitos, né? Que requisitos são esses? Olá, Adriane, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Pois é, olha, para algumas áreas desse concurso é preciso comprovar habilidade específica, como, por exemplo, para música. O candidato precisa comprovar que é músico, assim como para enfermagem também, viu? São 1.100 vagas, viu? E aí, as idades são variadas. Por exemplo, para aviadores, que é o maior número de vagas, nesse caso são mais de 900 vagas, as idades variam aí entre 17 até 24 anos.
Para música e área da saúde, aí essa idade se estende um pouquinho até 26 anos de idade. Lembrando que essas vagas são para homens e mulheres. Agora, para você saber mais informações, para saber quais são esses pré-requisitos todos, é só entrar no site, que também já tem a ficha de inscrição do concurso, que é o concurso.esa.ensino.web.br. Esse site que aparece agora aqui no seu vídeo. As inscrições vão até o dia 20 de abril. A taxa de inscrição custa R$ 95. Então você entra nesse site, faz a sua inscrição. Agora, se você preferir, você também pode ligar para o ESA, que o ESA vai enviar para você a ficha de inscrição pelo correio, você preenche a ficha e devolve essa ficha também pelo correio para facilitar. Essa prova vai acontecer no dia 29 de julho, de 1 da tarde até as 5 da tarde. Então é uma ótima oportunidade aí, realmente, para quem está precisando de estabilidade financeira, né? Porque tem vaga para aviador, para músico e também para a área da saúde. Então, entrando no site, que eu vou repetir aqui, é o concurso.esa.ensino.web.br, o candidato pode pegar aí todas as informações, saber quais são esses pré-requisitos, preencher a ficha de inscrição e aí participar. As inscrições vão até o dia 20 de abril. Adriane. Obrigada, Julinha. Até daqui a pouco. E no Minuto Tecnologia de hoje, você vai conhecer um serviço com atendimento especializado para a sua empresa. É o Televendas da InfoStore, um canal de compras exclusivo, seguro, com a rapidez e praticidade que seu negócio precisa para crescer ainda mais. E, claro, com a comodidade de uma simples ligação. No serviço de televendas, você conta com uma equipe de consultores treinada, condições super facilitadas de pagamento, com parcelas de até 6 vezes no boleto e o melhor mix de tecnologia para otimizar a produção e os serviços que a sua empresa oferece. A InfoStore dispõe de uma lista completa de TV, notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, as mais modernas linhas de smartphones e os maiores títulos e acessórios de games. Então ligue hoje mesmo para 3212-9981 ou entre em contato pelo e-mail televendas@infostore.com.br e conheça o Televendas da InfoStore, um serviço exclusivo para a sua empresa fazer bons negócios. E o CETAM abre vagas para técnicos de especialização em várias áreas. A seleção será feita a partir de um processo seletivo. Você que está interessado, acompanha a gente, que daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes desse assunto, porque agora a gente vai para o intervalo e volta falando de esportes. A FAF lançou um campeonato de sub-11 e sub-13. A gente vai trazer os detalhes para você do Barazinho. Eu volto em instantes, não saia daí.